queridos nerds. Dentro de um universo de quadrinhos, acredito que vocês têm uma listinha das personagens mais fortes das HQs, não é mesmo? Mas estou falando de caras que sentem apenas cócegas quando são atacados, como o Hulk e o Superman. Por isso veja agora quais são as personagens dos quadrinhos mais fortes de todas que precisam se conter. Hulk. O Hulk é considerado o mortal mais forte da Terra. No entanto, a ultra força física não é seu único poder. A força do Hulk não possui um limite estabelecido, atingindo níveis inacreditáveis. Você sabia que um golpe do Hulk, sem toda a sua força, equivale a ser atingido por um objeto de 80 toneladas? Ao ser atingido pela explosão de uma bomba gama, o cientista acabou absorvendo muito da radiação e isso fez com que ele se transformasse em uma criatura grotesca e super forte. O Hulk surge sempre que o corpo de Banner passa por uma descarga forte de medo ou adrenalina. O Hulk possui grande resistência física, tornando-o próximo à invulnerabilidade. A pele dele suporta balas, explosões e altíssimas e baixíssimas temperaturas. Ele pode sobreviver no espaço e já sobreviveu a uma reentrada na atmosfera terrestre. O Hulk é imune a todas as doenças terrestres conhecidas, inclusive AIDS. Não é possível para qualquer ser, mesmo um super-herói como o Hulk, levantar o peso de 66 bilhões de massas solares. Nos quadrinhos, ele foi capaz de destruir um asteroide com 2 vezes o tamanho da Terra. Um de seus feitos mais famosos foi em Guerras Secretas, onde ele consegue segurar uma montanha de 150 bilhões de toneladas jogada sobre ele pelo homem molecular. Ele também conseguiu juntar as placas tectônicas do planeta Sakaar. O maior dom do Hulk é sua força descomunal, com a qual ele é capaz de destruir montanhas e grandes estruturas. É dito que sua força é ilimitada, já que cada vez que ele fica com mais raiva, seus atributos físicos aumentam. E o mais curioso é que ele nunca atingiu o ápice de sua força. A personagem é conhecida principalmente pela força, tanto que várias raças alienígenas o consideram o mortal mais forte da Terra, como já foi dito antes. Afirmação parcialmente errada, já que, como vocês verão em breve, ele não pode ser considerado moral. Ainda assim, sua força é colossal e ele pode fazer atos bem inacreditáveis com ela. O Hulk já usou sua força de várias formas diferentes, sempre encontrando meios criativos para aplicar esse dom. Ele pode até assoprar enormes quantidades de ar com a força de seus pulmões, derrubando florestas e criando incríveis ventanias. Ele também pode saltar, atingindo alturas inimagináveis. Outro uso bem conhecido de sua força são as palmas trovejantes. Quando ele bate as palmas de suas mãos bem forte, ele gera uma onda de choque capaz de destruir coisas ao redor e até mesmo apagar incêndios, como é visto em O Incrível Hulk. Ele também pode criar abalos sísmicos ao bater seus pés no chão. Mulher Maravilha. Diana é literalmente tão forte quanto a Terra por causa de seu vínculo com o planeta que lhe foi concedido. Dizem que ela é mais forte que Hércules. Originalmente, a Mulher Maravilha conseguiu transmitir uma tremenda quantidade de energia cerebral aos seus próprios membros através do treinamento da Amazona, o que lhe confere extraordinária força e agilidade. Uma série de TV adotou essa noção. De George Pérez a Patty Jenkins, Diana teve todo tipo de origem. Criada do barro ou filha de Zeus, a única constante na vida da Mulher Maravilha são as suas bênçãos divinas. Amém. A partir delas, a heroína recebeu algumas habilidades sobre-humanas, dentre elas, super força, velocidade aprimorada, resistência e reflexo aguçado. Em algumas versões, a personagem é capaz de voar, já em outras, a habilidade fica para o jato invisível, enquanto Diana apenas consegue pular muito alto e controlar a queda. Em Mulher Maravilha 1984, isso é extrapolado ao ponto da personagem conseguir se pendurar em um raio com o laço da verdade. Essa habilidade demonstrada no filme escancara o seu parentesco com Zeus. Super força, invulnerabilidade, fator de cura, sentidos aprimorados, agilidade sobre-humana, projeção e manipulação de energia, criação e manipulação de eletricidade, voo, super velocidade e longevidade. A princesa pode ser considerada uma das mais importantes e representativas personagens da ficção, e não apenas das HQs. Afinal de contas, a personagem não existe apenas para discutir sobre a questão feminina, como para representar também diferentes raças, por ser estrangeira e amazona, sexualidades, por ter um senso sexual diferente do heteronormativo, e religiões, por ela ser politeísta. Diana, portanto, existe para quebrar preconceitos contra gênero, raça, sexualidade, culturas e crenças diferentes. Também já foi uma dos pouquíssimos heróis dos quadrinhos a adquirir um cargo fictício na ONU, o mais importante órgão de defesa aos direitos humanos em nosso mundo. Muitos categorizam a Mulher Maravilha como um nível abaixo da força do Superman devido ao estilo de luta dela priorizar, na maioria das vezes, armas de combate. No entanto, tal análise é equivocada.
Diana raramente utiliza sua força total por conhecer seu potencial e ter ciência dos riscos que tal força pode trazer. No pós-crise, ela recebeu a força de Gaia. E com isso, a Amazona já é vista mais forte do que Hércules. Sendo que, inclusive, tal superioridade já foi afirmada nos quadrinhos. Portanto, Diana também é mais forte do que Shazam, por exemplo, já que ele extrai sua força de Hércules. Somando essa força absurda à comum de uma Amazona, Diana se torna-se um dos seres mais fisicamente fortes do universo DC. Em determinada ocasião, a heroína foi capaz de destruir o cetro de Cronos, um artefato divino que continha um poder chamado de Horda Divina, algo capaz de destruir o universo. Thor é muito importante por ser o mais forte entre os Asgardianos, capaz de erguer sem esforço objetos que pesam milhões de toneladas como até montanhas. A força dele é tão grande que pode até mesmo girar a árvore Yggdrasil em sentido contrário. Que invoque o Mjolnir ou grite o famoso Hulk Smaga, aquele que nunca se perguntou quem é o mais forte, Thor, o deus do trovão, ou o incrível Hulk. Esse é um questionamento válido, afinal ambos são realmente super fortes. Assim como todo Asgardiano, Thor possui grande força e resistência. Porém, o que o diferencia como filho de Odin é sua habilidade de controlar forças da natureza, principalmente raios e trovões. O próprio herói acreditava que seu controle sobre esses elementos se devia ao seu martelo Mjolnir. Você sabia que Thor é capaz de levantar mais de 300 toneladas? É por isso que ele é o deus do trovão. A invocação. O martelo pode ser invocado por Thor, bastando ele estender a mão para utilizar todo o seu poder destrutivo. Voo. Ao arremessar o Mjolnir segurando-o pelo cabo, o deus do trovão é capaz de se mover pelos céus como um avião. Durabilidade. Aguentar ficar no sol. Ser empurrado a uma velocidade mais rápida que a luz. O Sentry o atacou em uma investida e ficar apenas desorientado por alguns segundos. Ser arremessado de um sol até um planeta. Resistir ficar dentro de uma estrela. Força. Quase destruir uma lua e causar danos no planeta em que estava, como efeito colateral das pancadas do seu martelo. Para vocês terem a real noção desse feito, uma estrela de nêutrons tem a gravidade tão terrível, chegando a 100 bilhões maior que a da Terra. Uma pena para ser levantada, seria necessário aplicar uma força de 300 bilhões maior que na Terra, rompendo com um golpe um escudo que aguenta uma bomba nuclear. Acertando Galactus. Para quem não conhece, Galactus é o devorador de mundos. Um ser tão poderoso que é capaz de mudar a realidade conforme sua vontade em escala cósmica, criar buracos negros e outros corpos cósmicos, se mover a velocidades superiores à da luz, que é a chamada velocidade de dobra, manipular a gravidade, criar campos de força impenetráveis, possuir também força em escala divina, sendo capaz de erguer mundos inteiros de uma vez só, voltar no tempo e muitos outros poderes. Mais uma vez ele mostra que tem grande força e técnica, arrancando o braço e a mandíbula do Coisa. Superman. Os poderes do Superman são realmente fantásticos. Ele pode voar em altíssimas velocidades, algumas vezes até mais rápido do que a luz, e tem super força, super visão, super audição, visão de calor e de raios X. Superman é excepcionalmente poderoso, superando a maioria dos heróis da DC. Sua força é incomparável, sendo capaz de levantar pelo menos 2 bilhões de toneladas, embora seu limite máximo permaneça desconhecido. O que aconteceria se o Super-Homem, o herói fictício que pode levantar 200 quintilhões de toneladas com uma mão, lhe socasse na vida real? Os poderes do Homem de Aço da DC Comics dependem apenas dos roteiristas e do que eles querem que o herói seja capaz de fazer. O conflito do século, que saiu alguns anos antes, em 1996, a épica batalha entre os dois foi decidida com base em voto popular, o que garantiu a vitória do Homem de Aço, que foi capaz de nocautear o Hulk com um soco muito poderoso. Hulk Vermelho. O Hulk Vermelho pode absorver radiações cósmicas e outras, mas é mais comum absorver radiação gama, que deu origem ao Hulk original. Usando essa habilidade, o Hulk Vermelho conseguiu derrotar o seu inimigo Hulk, no caso o Verde, absorvendo a radiação gama e fazendo com que ele voltasse à forma humana. O Hulk Vermelho, além de ter todos os poderes do Hulk, também tem mais uns adicionais. Essa versão pode ficar mais poderosa absorvendo a radiação de outras pessoas, mas se sobrecarregar é perigoso, e isso é uma de suas fraquezas. Assim, pode-se assumir que, se Banner Jr. herdou os mesmos poderes de seu pai, os olhos são a única fraqueza física que o Hulk tem, algo pouco explorado em lutas anteriores do Golias Esmeralda. Sabe o Mjolnir, o fantástico martelo do Asgardiano que só pode ser usado por aqueles que são dignos? O Hulk Vermelho conseguiu levantar, mesmo não sendo merecedor. Como ele fez isso? Neste caso, a falta de gravidade ajudou o Gigante Escarlate.
Ele arrastou literalmente o Thor e seu martelo para o espaço, onde usou o Mjolnir para derrotar o deus nórdico, arremessando-o na lua. Alguma vez você viu esse titã fumegando ou em chamas? A explicação é que quanto mais nervoso ele fica, aumenta também a sua temperatura, havendo liberação de radiação absorvida anteriormente. No entanto, isso implica um descontrole e instabilidade. O Hulk verde usou isso como uma vantagem para derrotar o seu inimigo vermelho. Bem, nerds, chegamos ao fim da lista. Aleluia! Faltou algum que você lembrou que é mais forte que esses? Então comente aqui. Mas só não vale comentar que é o Goku, o Batman com preparo. Não, cara, chega de clichês, hein? Tá escutando? Chega de clichês, eu não aguento mais. Enfim, não esqueçam de curtir e também de se inscreverem no canal. Então, nerds, é isso aí e até a próxima. Falou!